Meus queridos e amados irmãos e irmãs, nesse nosso novo vídeo do canal do YouTube de nossa paróquia de Nossa Senhora da Conceição, vamos responder a seguinte pergunta: qual é o papel da Igreja na comunidade internacional? Esta pergunta ela está estritamente relacionada com a doutrina social da Igreja. Então, meus amados, vamos respondê-la. Em primeiro lugar, devemos ter a noção de comunidade internacional. É uma comunidade jurídica fundada sobre a soberania de cada Estado, sem vínculos de subordinação que lhes neguem ou limitem a sua independência em questões políticas, econômicas e culturais. Significa que cada Estado ele é soberano naquilo que toca na política, na economia e na cultura. Ela é reconhecida pela Igreja. E é importante saber que a Igreja exerce um papel internacional nas questões morais, políticas e econômicas. Por ter uma das notas da Igreja, chamada universal, significa que a Igreja está presente no mundo inteiro, mesmo em países de conflito e de perseguição. Sua presença é inegável e muito importante. Sabemos que saímos da cristandade, onde o Estado e a Igreja caminhavam juntas, e que hoje muitas leis são contrárias à Igreja, mas ela precisa dar uma resposta pelo seu peso internacional como pessoa jurídica. Biblicamente, a comunidade humana é a expressão do amor de Deus pelo gênero humano. O homem, criado à sua imagem e semelhança, confere à criatura humana uma dignidade única, que se estende a todas as gerações e sobre toda a terra. As condições que asseguram a plenitude à vida humana são, em todo o Antigo Testamento, objeto de bênção divina, cuidado, fecundidade e amor. O homem não está sozinho, tem uma companheira e, portanto, a pessoa humana tem necessidade da vida social. A sociedade é indispensável à realização da vocação humana. E saindo desta pequena sociedade criacional, existe essa sociedade maior, que é a sociedade ou a comunidade internacional, que tem regras e ordem para sua melhor organização. E, portanto, vamos vê-la uma a uma. Primeira, a comunidade internacional e os seus valores. A centralidade da pessoa humana e da aptidão natural das pessoas e dos povos a estreitar relações entre si são elementos fundamentais para construir uma verdadeira comunidade internacional, cuja organização deve tender ao efetivo bem comum universal. Assim dizia a carta de Pseudo Barnabé da Igreja Primitiva: não vivais isolados, fechados em vós mesmos, como se já estivesseis justificados, mas reuni-vos para procurar em conjunto o que é de interesse comum. A convivência entre as nações funda-se nos mesmos valores que devem orientar aquele entre os seres humanos, mais estendido: a verdade, a justiça, a solidariedade e a liberdade. O ensinamento da Igreja acerca dos princípios constitutivos da comunidade internacional exige que as relações entre os povos e as comunidades políticas encontrem a sua justa regulamentação na razão e no direito. Segundo, relações fundadas na harmonia entre ordem jurídica e ordem moral. Isto quer dizer, meus amados, que para realizar e consolidar uma ordem internacional que garanta eficazmente a convivência pacífica entre os povos, a mesma lei moral que rege a vida dos homens deve regular também as relações entre os Estados. É necessário que a lei moral universal, inscrita no coração do homem, seja considerada efetiva como viva expressão
da consciência que a humanidade tem em comum, capaz de orientar o diálogo sobre o futuro do mundo. Esta lei escrita no coração do homem é a lei eterna, que deve observar a lei natural sem perturbá-la, que assegura os direitos humanos, respeito à vida, desde a sua concepção até a morte natural, respeito pelas fases da vida, direitos da família, não à guerra, aos conflitos e não à perseguição religiosa. A comunidade internacional se organiza pelo valor que ela tem, no que toca à promoção e respeito à dignidade humana, à liberdade dos povos e à exigência do desenvolvimento da paz e do mundo. A Igreja exerce esse papel importante porque ela tem uma personalidade jurídica, e essa personalidade jurídica é a nossa Santa Sé, que goza de plena subjetividade internacional enquanto autoridade soberana que realiza atos juridicamente próprios. A Santa Sé exerce uma soberania externa, reconhecida no quadro da comunidade internacional, e vale-se das modalidades jurídicas que se mostrarem necessárias ou úteis para o cumprimento da sua missão. A atividade internacional da Santa Sé se manifesta objetivamente como a estipulação de tratados, a participação em organizações intergovernamentais, como por exemplo as pertencentes ao Sistema das Nações Unidas, as iniciativas de mediação em casos de conflitos. É também um serviço diplomático. A Igreja coopera no âmbito internacional como o desenvolvimento dos povos e a luta contra a pobreza. Sim, meus amados, a Igreja tem um papel importante na comunidade internacional, pois vem trazer justiça e paz. Justiça e paz. Ela vem concretizar a missão de Moisés junto ao povo de Israel no Egito. Deus se dirige a Moisés: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi seus clamores por causa de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos, e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo sair do Egito para uma terra boa e vasta, onde corre leite e mel. A Igreja, enquanto pessoa jurídica e presente na comunidade internacional, ela tem um dever de, como Moisés, conduzir o povo numa justa verdade moral até o céu onde corre leite e mel. Ao encerrarmos esta formação, vamos responder a seguinte pergunta: qual é a diferença de mantras e oração cristã? Aonde vamos responder no próximo vídeo. Por isso, meus amados, curtam, divulguem e marquem nosso canal para que mais pessoas possam se inscrever nele. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.